Boa noite. É um prazer para mim poder estar aqui mais uma vez, né? Costumo dizer que para mim antes de eu ter Jesus na minha vida, para eu estar diante de alguém, de bastante gente, para mim estar falando alguma coisa, ou era para contar piada, ou era para falar bobeira, né? E hoje eu tenho a graça e a alegria de poder pregar a palavra de Deus aqui na igreja. Mas a maior alegria é quando eu posso pegar a palavra de Deus e aplicar ela na minha vida, dentro da minha casa, dentro da minha escola, dentro do meu trabalho, onde eu estiver. Isso que é servir a Jesus, amém? Talvez você está aqui, poxa, mas eu queria pregar também, eu queria estar aqui em cima orando, todo mundo ia estar vendo ali, mas na verdade, querido, você tem que viver isso aqui, é a maior pregação. É quando você bota em prática aquilo que Deus diz. Aí as pessoas vão olhar e ver Jesus na sua vida, amém? Glória a Deus. Tem alguém que nos visita aqui? Hoje eu tenho a alegria de ter o Elbert e a Sônia aqui visitando, a irmã ali. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Amém. Irmãos nossos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos, amém? Mateus 20. Arlen, de novo, não trouxeram água para mim. E nem para você, a gente tem que pedir, porque quando o apóstolo está pregando, todo mundo traz água para ele. Todo mundo quer trazer água para o pastor, e para a gente está sem moral. Por isso que a gente não prega na campanha da 7 quinta-feira. Mas quando a gente tem moral, a gente vai pregar, a gente vai receber água. Amém? Mateus 20. A partir do versículo 29. Aleluia, amém? E saindo eles de Jericó, seguiu a grande multidão, e eis que 2 cegos assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, o que eles fizeram? Clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram e eles o seguiram. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra. A palavra diz que se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, é a própria palavra de Deus. Isso que nós lemos aqui é a palavra de Deus, que ela, em nome de Jesus, está trazendo ao nosso coração libertação, cura, milagres, assim como aconteceu na vida desses 2 cegos, que haja também, que venha também nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A palavra de Deus aqui começa dizendo que Jesus ali, junto com os seus discípulos, estavam saindo de Jericó. E quando eles saíram de Jericó, a Bíblia diz aqui que uma grande multidão os seguia. E eu queria que a gente parasse um pouquinho aqui para entender que por onde Jesus andava, onde Jesus estava, uma multidão estava ali. E a gente fica aqui querendo entender, mas por que todo lugar onde Jesus estava, as multidões estavam ali, grandes quantidades de pessoas estavam ali? Porque eu estou aqui, não tem uma grande multidão aqui, né? O que atrai as multidões? O que atrai as pessoas? O que te atraiu a vir aqui hoje, nessa noite? Jesus também está aqui, amém? Mas onde Jesus passava e onde ele andava, as multidões o seguiam. Isaías 53 diz assim que Jesus, ele não tinha beleza, ele não tinha formosura,
As pessoas escondiam o rosto dele porque ele não trazia desejo algum, não tinha uma boa aparência. Mas onde Jesus estava, as multidões o seguiam. Porque, sabe por quê? Porque Jesus, ele era a manifestação do poder de Deus. Ah, mas Jesus, ele era o Filho de Deus, então Deus estava com ele, amém. Mas Jesus também era homem, assim como eu também, assim como você também. Se nós também começarmos a manifestar o poder de Deus nas nossas vidas, as multidões começarão a nos seguir. E falar em multidão, seguindo a gente, não é eu ter aqui milhares de pessoas me vendo pregar. É de você poder, diante da multidão, as pessoas olhar para você, poder ver na sua vida um diferencial. De poder olhar para você e poder ver Jesus na sua vida. O que é a multidão? O que as pessoas veem quando olham para você? As multidões seguiam Jesus porque ele manifestava o poder de Deus. Com certeza nessa campanha dessas 7 quinta-feiras vai dar mais gente, porque vai ter manifestação do poder de Deus, e o povo ama e busca a manifestação do poder de Deus. Eu queria dizer para você, você manifesta o poder de Deus na sua vida? Alguém um dia já te ligou pedindo, ora por mim? Isso é manifestar o poder de Deus. Talvez as multidões, é isso, alguém chegar para você, fulano, ora aqui pela minha vida. Mas ora aqui, impõe as mãos sobre a minha cabeça. Isso sim é manifestar o poder de Deus. Amém? Mas hoje eu não vim aqui falar sobre como manifestar ou falar sobre a manifestação do poder de Deus. Hoje eu vim contar uma história que não é uma ficção, uma história real. História de 2 cegos. História que tem a ver com a minha vida, mesmo escrita há tanto tempo atrás. A Bíblia ela é algo tão atual que a gente lê e a gente vê que tudo isso aqui tem a ver comigo, tem a ver com você. E esses 2 cegos aqui, um dia eles tiveram a vida deles mudada. E eu queria que a gente acompanhasse aqui, versículo 30, que diz assim: e eis que o quê? 2 cegos. Aqui fala de 2 cegos, 2 homens, que eu creio que nasceram de uma família, claro, tiveram um pai, tiveram a mãe, eles nasceram. Homens que não pediram para ser cego, homens que quando nasceram tiveram sobre a vida deles um nome, mas aqui a gente não vê o nome desses homens. A única referência que tem aqui sobre a vida deles é que eles eram 2 cegos. Esse era o problema da vida deles. E o mundo assim também nos vê. Talvez você pode ter um nome bonito igual o meu, Claudeni. Esse negócio de homenagem para parente, eu vou te falar uma coisa. Não dá certo não. Em vez de fazer uma homenagem, pega um nome assim, né? Mas amém, glória a Deus. Mas as pessoas, independente do seu nome, querido, né? As pessoas conhecem você não pelo seu nome, mas por aquilo que realmente você é. E as pessoas conheciam aquele homem, aqueles 2 homens, não pelo nome deles, mas pelo problema da vida deles, como os 2 cegos. Quando a gente olha para um homem que é um cachaceiro, a gente já olha para ele como um cachaceiro. Quando a gente vê um mendigo, a gente olha para ele logo como um mendigo. E o mundo nos conhece pelos nossos defeitos. Você pode viver uma vida toda acertando, sendo uma boa influência, mas se um dia você errar com alguém, ela vai olhar para você pelo seu defeito, pelo seu problema. E aqueles homens não pediram para ser cegos, mas aconteceu na vida deles. E o interessante é que quem é cego, ele é cego em qualquer lugar que ele vai. Se ele fosse lá para o aviso, todo mundo ia olhar para eles como 2 cegos. Eu fico tentando imaginar esses homens andando, caminhando, e olha o ceguinho aí, sendo caçoado, sendo chacoteados no meio dos outros. Isso fere.
Como é ruim a gente ser humilhado na frente das pessoas e ser cego, querido. Naquele tempo, não era como nos dias de hoje, que tem tanto investimento aí, tanta aparelhagem tanta ciência para cuidar, para tratar, né? Ser cego naquela época era humilhante demais, eles viviam isolados. A gente vai ver que esses cegos, eles viviam ali à beira dos caminhos, jogados nas ruas, porque era impuro demais para um ser humano ser cego, aleijado. Eles eram vistos como homens impuros, então eles não podiam viver no meio do povo que era puro, porque tinham pernas, porque tinham braços. Mas esses homens viviam assim, e diz aqui que esses dois cegos, eles estavam sentados junto do caminho. E não sabiam eles que aquele caminho era o caminho pela qual Jesus ia passar. Amém? Querido, talvez seja por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus, que é o caminho da salvação. E esses homens, eles estavam sentados à beira, junto de do caminho. E por esse caminho, Jesus ia passar por ele. Querido, eu não sei o caminho que você tem passado, o caminho que você tem andado, mas eu queria te mostrar um caminho certo, que é o caminho, que é esse daqui. Esse é o caminho. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Quem anda por esse caminho, querido, anda em direção ao milagre, anda em direção à cura. Se você vir aqui na quinta-feira, mas se você não estiver andando no caminho certo, você não vai receber nada. É necessário estar no caminho certo. E o caminho certo é a palavra de Deus. Caminho quer dizer vida. Caminho quer dizer o foco, a direção da sua vida. E qual o caminho que você tem andado? Qual o caminho que você tem? Será que você pode olhar para você e ver o caminho que você tem andado? Será que é os caminhos de Deus? No horário da célula, qual é o caminho que você tem andado? Será que você tem entrado seguindo no caminho da palavra? E a Bíblia diz que existe dois caminhos, aquele que é o estreito e aquele que é o largo. E esse caminho aqui, querido, é o caminho estreito. É o caminho que tem o buraco, é o caminho que tem dificuldade. Mas o importante não é, o importante é o final, o que tem no final do caminho. Às vezes a gente anda no caminho, na caminhada com Jesus, e no começo da caminhada a gente vê dificuldade, a gente vê problema. Mas, querido, o importante disso tudo não está no começo, mas está no final do caminho. Porque um dia eu sei que independente se enquanto eu viver, se a minha vida não for uma vida fácil, eu sei que no final do caminho eu vou estar lá vivendo eternamente ao lado do meu Senhor, revestido com roupas limpas, vestes brancas, com corpo incorruptível. Esse é o final do caminho. Mas muitos de nós começa a vir na igreja, começa a caminhar com Deus e anda nesse caminho estreito, porque para eu andar no caminho estreito eu tenho que jogar fora algumas bagagens. Porque tem gente que quer vir no caminho de Jesus, mas quer trazer aquela carroça atrás, de problema, de defeito. Não, querido, no caminho de Jesus só cabe você. Salvação, ela é individual, depende de mim. E a gente vai começando a andar com Jesus e o caminho é estreito mesmo. Sábado lá na cela eu perguntei lá, o rapaz chegou atrasado, eu falei: ei, você passa por algum problema? Aí ele falou assim: não. Eu falei: rapaz, então eu quero andar com você, bicho, porque o cara andar com Jesus e não passar por um problema, por uma aflição, porque o caminho é estreito. Satanás se enfurece. Quando eu vivia no mundo, eu não tinha nem consciência de problema, de dificuldade, de provação, mas depois que eu comecei a caminhar com Deus, eu comecei a ver que a vida não é fácil, que tem problema, que existe provação.
que quanto mais eu busco a Deus, mais problema aparece. E isso tudo na nossa vida, quando a gente foca nisso, desmotiva a gente de andar caminhando com Deus. Mas existe o caminho largo, que é o caminho de Satanás. Caminho que aparentemente é lindo, é bonito, que não tem buraco, que não tem aquele sol quente nas suas costas. É um caminho tranquilo, mas o que tem no final do caminho? Quantos de nós às vezes começamos planos, projetos, começamos até bem, mas terminamos mal. E eu prefiro começar mal, mas poder lá na frente terminar bem. Porque o importante disso tudo aqui não está no começo, está no final. Está quando você chegar diante de Jesus, Ele olhar para você e poder ver se a sua vida realmente estava baseada naquilo que era para você ter feito, para você ter andado nos caminhos dele. Amém? E eles estavam à beira do caminho. E tem a vírgula, pausa, e diz aqui, ouvindo. Deus me deu uma revelação tremenda aqui sobre essa palavra. Eles estavam à beira do caminho, e aqui diz que eles ouviram. E Deus me deu uma revelação tremenda de que mesmo eles sendo cegos, eles não eram surdos. Vê se pode uma coisa dessa. Eles ouviam. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Talvez a gente pode caminhar e a gente não consegue ver nada. Mas, querido, é importante a gente ouvir a palavra de Deus. Quinta-feira passada o Arlen estava pregando aí e contando lá aqueles caras lá, tudo se queixando, aquele monte de problema. Mas um dia eles lembraram que eles ouviram falar das misericórdias de Deus. Um dia eles